Olá. Muitas pessoas gravam vídeos sobre locação de imóveis no Canadá e dizem que um dos grandes problemas da locação de imóveis no Canadá é o proprietário pedir a casa, é o proprietário de repente bater a sua porta e querer o imóvel e você ter que sair rapidamente. Vejam, eu não estou questionando a idoneidade dessas pessoas que gravam esses vídeos, tampouco desses vídeos. Não é isso. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua experiência. E eu nem tenho ainda uma experiência in loco. Entretanto, ontem eu e minha esposa fizemos uma reunião com um corretor canadense de imóveis que trabalha em uma determinada cidade, em Ontário, na província de Ontário. E ele me disse que sim, locação de imóveis no Canadá, talvez ele estivesse se referindo à região dele, de Ontário, a experiência dele, mas eu não sei se ele se referiu à região dele ou a todo o Canadá. Enfim, em linhas gerais, ele disse que sim, as pessoas compram imóveis lá, muitas vezes financiado, para locar, mas com muita intenção de vender, talvez como intenção principal de vender, porque os proprietários estão tendo muito problemas com os inquilinos, porque a carga tributária é alta, então a locação em si não compensa. Eles investem para alocar e depois veem que não compensam. E eles ficam nessa dúvida, não sei se eu vendo, não sei se eu loco, aí tenta vender por 6 meses, não consegue e coloca para locação, aí de repente aparece um comprador, enfim. Mas ele me disse que as locações são de 12 meses e que se o proprietário quiser a casa, ele tem que respeitar um aviso prévio de 60 dias. Ele tem que te avisar e esperar você sair em até 60 dias. Óbvio que você pode sair antes se você quiser, mas existe esse aviso prévio. E também na negociação, se você tiver um bom corretor ou se você tiver uma conversa boa com o proprietário, você pode conversar com ele, ver das reais intenções dele realmente ficar respeitar essa locação por 12 meses e talvez renovar e não vender. Como você também pode ser um bom inquilino e desestimulá-lo a vender o imóvel. Então, são N situações, mas o ponto desse vídeo é, ao que parece, você não é obrigado a sair na mesma semana, da noite para o dia, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu entendi da reunião. Como eu disse, eu não tenho experiência em loco ainda, certo? Mas eu acho importante a gente esclarecer sobre os aspectos legais que deve existir legislação no Canadá sobre isso, deve existir leis de proteção ao inquilino e ao proprietário, como tem aqui no Brasil. Se tiver um contrato, a pessoa sendo um residente temporário, ou até mesmo estando ilegal, ou sendo um residente definitivo, deve poder buscar os seus direitos. Não estou dizendo para buscar os seus direitos, não estou dizendo que é conveniente ou não, aí é de cada um. Não estou dizendo se você, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para buscar, beleza. Só estou dizendo que devem existir meios de você ter o seu direito resguardado caso o proprietário queira intimidá-lo. Também não sei se é isso que as pessoas falam nos vídeos, não sei se é isso que acontece, talvez não seja, tá? Então, quando a gente aluga um imóvel, eu entendi que temos 60 dias para sair se o proprietário pedir. E pesquisando nos sites de imóveis, tanto de para rent, né, for rent, como for buy, para alocação como para compra, é nítido que imóveis à venda tem muito mais. Uma pesquisa assim, boba minha, sem nenhum controle de estatístico de dados, mas assim, a minha percepção é que a quantidade de imóveis para alocar é mais ou menos, se chegar a isso, 10% da quantidade de imóveis que tem para vender. É claro, vai variar conforme região, eu posso estar errado, porque, de novo, eu não fiz nenhum controle estatístico, eu não anotei, mas especificamente onde eu estava pesquisando, com as características e filtros que eu coloquei, me apareceu isso. 400 e tantos imóveis para vender e
30 e poucos, 40 e poucos para alocar, ou seja, aproximadamente mais ou menos 10%. Enfim, parece que as pessoas no Canadá, né, quando têm a sua própria casa, os canadenses ou outros residentes definitivos e compram ou constroem uma casa para alocar, eles locam, como eu disse no começo do vídeo, ou começam aí nesse mercado de locação e acabam percebendo que não é interessante. Como eu disse, talvez por conta de impostos, talvez por conta de problemas com inquilinos, mas acho também, com base na minha experiência, que já trabalhei em imobiliária por alguns anos, que um imóvel locado ele dá manutenção, né? A depender do que estraga, é obrigação do proprietário, tem que fazer vistoria de entrada, vistoria de saída. No Brasil a gente utilizava muito o Instituto, não sei se ainda usa, o Instituto da Fiança, porque se o inquilino não paga, o fiador paga. Talvez no Canadá seja difícil isso, aí você tem que alugar para imigrantes, porque tem uma rotatividade grande de imigrantes que não tem histórico de crédito, provavelmente não vão ter fiadores. Então, assim, eu acho que é porque locar imóvel é como ter uma empresa. Então, eu acho que esse pode ser um problema também para esses proprietários de casas que locam, mesmo que com a ajuda de corretores, porque eles não têm uma empresa ou não têm uma cabeça de empresa, não tem aquela cabeça de aquela casa é um negócio para mim, né? Eu acho que é um pouco por aí essa questão do desgaste, e aí eles se cansam também. Então, tem vários fatores, mas o que eu imagino, o ponto que eu quero ressaltar novamente é que locou, guarda suas caixas, esteja sempre com as suas coisas organizadas se precisar se mudar, mas me foi dito que você tem no mínimo 60 dias para sair. Um abraço.